Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Simone Nunes e hoje vamos abordar o princípio da legalidade penal. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de curtir este vídeo. Bom, os princípios, como vocês já sabem, eles pertencem à teoria da norma no direito penal. Pois o direito penal, na sua parte geral, ele é dividido em três grandes partes que facilitam o estudo: na teoria da norma, na teoria do crime e também na teoria da pena. Lembre que o direito penal, ele pode ser compreendido como ramo do direito público que estuda o próprio processo de criminalização das condutas para a aplicação do direito a quem contrariar a norma, com aplicação de penas e também de medidas de segurança. Por isso, essa compreensão é bastante importante, pois o direito penal é, na verdade, a maneira pela qual o Estado exerce o jus puniente através da aplicação das penas e das medidas de segurança, como acabei de mencionar, àqueles indivíduos que praticam as condutas que contrariam a norma já tipificada. Isto é, o indivíduo fica sujeito, então, à aplicação das penas ou das medidas de segurança quando pratica comportamentos proibidos em lei pelo Estado. E por isso começamos pelos princípios, pois princípio é uma espécie de norma que possui um grau de abstração e serve para orientar e também estruturar o ordenamento jurídico, dando limites e também forma ao direito penal. O princípio, ele é uma norma e, portanto, possui coercitividade na sua aplicação, mas devido à sua abstração, ele não pode servir para regulamentar situações concretas, mas serve para regulamentar o próprio direito como um conjunto de normas jurídicas. Eu fiz essa introdução para que vocês compreendam o porquê se estuda tanto os princípios junto ao direito penal. Mas vamos, então, ao princípio da legalidade ou da reserva legal. Em nosso ordenamento jurídico, o princípio da legalidade, ele está consagrado no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, e ele estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Isso significa que só podemos ser punidos por condutas que já estavam previstas em lei antes de cometê-las. Imagine que amanhã criem uma lei criminalizando algo que você fez ontem. A aplicação dessa lei seria impossível, pois não havia uma norma que dissesse que aquilo era crime na data da sua conduta. O princípio da legalidade, ele marca o pressuposto de toda a ciência jurídico-penal, e dele se desdobram outros princípios, como da anterioridade, da irretroatividade, entre tantos outros. Trata-se de uma real limitação ao poder estatal de interferir na esfera das liberdades individuais. Daí sua inclusão na Constituição entre os direitos e garantias fundamentais. Seu reconhecimento, ele percorreu um longo processo, com muitos avanços e também alguns recuos. Von Feuerbach, no início do século XIX, consagrou este princípio, em 1801. O Tratado de Feuerbach, ele descreve o princípio da legalidade. Ele foi criado a partir da junção de três importantes garantias constitucionais que estavam aparecendo nas cartas constitucionais daquela época. Beccaria e Rousseau, para citar filósofos dessa época, foram uma inspiração de Feuerbach para que se aglutinasse essas três garantias. Não há crime sem lei escrita, não há crime sem lei prévia e não há crime sem lei certa. A partir daí, se tem a construção da frase gerada que está presente em quase todos os ordenamentos jurídicos que seguem o sistema jurídico romano-germânico. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, que está previsto no artigo 5º da Constituição e também previsto no artigo 1º do Código Penal brasileiro. Bom, e quais garantias que se desdobram a partir do princípio da legalidade? Este princípio ele se desdobra basicamente em 4 garantias: lei escrita, lei estrita, lei prévia e lei certa. Lei escrita. Quando se trata de lei escrita, basicamente estamos nos referindo que os costumes eles não podem criar crimes e cominar penas, uma vez que a lei deve ser escrita, ou seja, é proibido o costume incriminador. Somente a lei pode oferecer parâmetros de sanção penal. Em tese, a lei ordinária e a lei complementar. Parte da doutrina aceita a medida provisória sobre direito penal se ela for ampliativa de direitos, mas lembre que não pode a medida provisória ter matéria prejudicial ao réu. E a lei estrita?
Com relação a essa garantia, a lei estrita, a competência para criar crimes e combinar penas é do Poder Legislativo, conforme previsto na Constituição Federal no seu artigo 22, inciso 1. Por isso que é proibido ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo. Dessa forma, é proibida a analogia contra o réu, ou seja, analogia em malamparte. Lembre-se, analogia não é comparação. Analogia é autointegração da norma jurídica, por onde se preenche as lacunas jurídicas de uma situação que não foi devidamente legislada. O que deve o juiz fazer? Ele deve preencher com situações semelhantes. E no direito penal? Pode fazer? Pode, desde que não prejudique o réu. Expressa aqui a ideia de que só o legislador pode criar crimes e penas, o que chamamos deste princípio também de reserva legal. E em relação à lei prévia, no que diz respeito a essa garantia, a lei prévia, que nada mais é do que a proibição da aplicação da lei penal incriminadora a fatos não considerados crimes antes da sua vigência, denominada também como princípio da anterioridade. A norma ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Essa é uma garantia das garantias mais básicas do princípio da legalidade penal. E a lei certa? Neste enfoque, tem-se o princípio da taxatividade, onde é proibida a criação de tipos penais vagos e indeterminados. Veja, não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. A pena e o crime devem ser descritos de forma taxativa na lei. A lei deve ser absolutamente clara para todas as pessoas, pois Feuerbach já previa que o desconhecimento iria impedir que o Estado, que a lei atuasse com um caráter preventivo. E quanto ao princípio da reserva legal? Como mencionamos nos conceitos das garantias deste princípio, significa que a regulamentação de determinadas matérias deve ser feita necessariamente por meio de lei formal, de acordo com as previsões constitucionais a respeito. Nesse sentido, é que cabe à União legislar sobre direito penal, conforme o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. A adoção expressa desses princípios significa que no nosso ordenamento jurídico é cumprida a exigência da segurança jurídica postulada pelos iluministas e evita, sim, o arbítrio do Estado. Além disso, para sociedades, incluindo a brasileira, organizadas por meio de um sistema político democrático, o princípio da legalidade, da reserva legal, eles representam a garantia política de que nenhuma pessoa poderá ser submetida ao poder punitivo estatal, senão com base em leis formais que sejam fruto do consenso democrático. Com estas informações, fechamos o princípio da legalidade e fechamos o princípio principal a ser estudado no direito penal, para que se possa então compreender os demais princípios penais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até o próximo vídeo.